Jundiaí, quando a gente ouve esse nome, o que vem à cabeça? Uva, talvez? Indústria? Bom, hoje a gente vai mergulhar numa cidade que é muito, mas muito mais do que parece. Uma cidade cheia de contrastes, sabe? E com umas histórias que, olha, são de cair o queixo. Então, para começar a entender Jundiaí, a gente precisa olhar para essa dualidade. É como se fossem duas cidades vivendo na mesma. De um lado, tá lá, o motor do progresso, arranha-céus, o ritmo acelerado de um polo industrial forte. E do outro, a paz. A calmaria das videiras, o cheirinho de cantina italiana e, claro, a presença imponente da Serra do Japim. O mais legal é que Jundiaí não tentou escolher um lado, ela abraçou os dois. E essa personalidade, essa mistura toda não veio do nada. A origem da cidade já diz muito sobre ela. E olha, não é uma historinha de livro não, é bem mais, digamos, agitada do que a gente imagina. Pensa só, a gente tem dois momentos que são, tipo, a certidão de nascimento de Jundiaí. O primeiro, lá em 1615, a cidade nasce, acredite se quiser, de uma fuga. Um casal, Rafael de Oliveira e Petronília Antunes, foge de São Paulo, não se sabe se por treta política ou se eram foras da lei mesmo, e montam um esconderijo. Esse esconderijo virou Jundiaí. Aí a gente dá um pulo para 1933 e acontece uma coisa incrível, um erro da natureza. Um acidente genético feliz. No meio das uvas brancas, uma delas resolve nascer diferente. Imagina a cena. O produtor olha aquilo e deve ter pensado, eita, estragou. Uma uva com a cor errada. Só que aí, alguém provou e, nossa, era mais doce, mais saborosa. Não era um erro, era um presente da natureza. E foi assim, desse acaso, que nasceu a uva Niágara Rosada, o produto que botou Jundiaí no mapa do mundo. Ok, já vimos a história dos documentos, mas toda cidade tem aquelas outras histórias, né? As que não estão nos livros, as lendas, os personagens que todo mundo conhece. Vamos entrar um pouco nesse universo do folclore de Jundiaí. E a primeira personagem dessa galeria é uma figuraça, a Maria dos Pacotes. O nome dela, na verdade, era Carlota Edith Barbieri, uma pessoa de carne e osso, que acabou virando lenda. Ela vivia andando pelo centro da cidade, para lá e para cá, sempre, mas sempre mesmo carregando um monte de embrulhos misteriosos. E aí fica a pergunta que ecoava pela cidade inteira, né? O que será que tinha dentro daqueles pacotes? O que era tão importante que ela não largava por nada nesse mundo? Claro que a imaginação do povo foi longe. Tinha gente que jurava de pé junto que era dinheiro de uma herança secreta. Outros, mais novelescos, diziam que eram os ossos de um grande amor do passado. Coisa de lenda urbana, né? A verdade, porém, parece ser bem menos fantástica e muito mais humana. Provavelmente, tudo era reflexo de um trauma psicológico muito profundo. Agora, saindo das ruas e indo para um lugar super oficial, o brasão da cidade. Se a gente olhar com atenção, tem um detalhe ali bem curioso. Uma figura indígena que é gigante. Ele parece totalmente desproporcional, maior que as árvores, sabe? Mas, ó, não foi erro de desenho, não. É de propósito. Esse é o Curuquim. A lenda local conta que um guardião indígena colossal, gigante mesmo, protegia as matas da região. Então colocar ele grandão no brasão foi o jeito de homenagear esse mito, essa figura protetora da terra. Bom, depois de tanta história e lenda, que tal a gente falar de uma coisa mais palpável? O sabor de Jundiaí. Porque sim, a comida de lá também conta um pedaço importantíssimo da história. E a estrela desse cardápio é a coxinha. Mas calma, não é qualquer coxinha. É a coxinha de queijo de Jundiaí. O negócio é levado tão a sério, mas tão a sério, que ela virou patrimônio imaterial da cidade. É isso mesmo, a coxinha tem um status oficial, quase um RG. E a história dela é sensacional, pura gambiarra brasileira que deu certo. O dono do bar que a criou precisava de um jeito para diferenciar a coxinha de queijo da de frango na hora de fritar. A solução? Genial na sua simplicidade, ele espetou um palitinho de dente na de queijo. E esse gesto, que era só para organizar a cozinha, virou a marca registrada. Virou lei. A autêntica coxinha de queijo de Jundiaí tem que ter o palitinho. É inegociável. E já que a gente está falando de orgulho local, aqui vai uma dica de ouro para não cometer uma gafe. A uva da cidade se escreve Niagara, sem acento no A. Niagara. Não é Niágara como as cataratas, ok? E eles levam isso a sério, viu? É quase um teste para saber quem é da cidade. É um tipo de barreirismo gramatical e pode ter certeza que alguém vai te corrigir com todo prazer.
Beleza, já entendemos a história, as lendas, os sabores, até a gramática. Mas e aí, se alguém quiser visitar, como é que se faz para ter uma experiência autêntica, para sentir a Jundiaí de verdade? Anota aí um roteirinho rápido e certeiro. O clássico dos clássicos tem que visitar uma adega na Rota do Vinho, não tem jeito. Para um toque de história, o Museu Ferroviário no Complexo FEPASA é uma viagem no tempo. E se a ideia é achar um cantinho de paz, um lugar que nem todo turista conhece, o Jardim Botânico é um oásis. Mas tudo isso é ótimo. Só que existe aquele segredinho, sabe? A dica de ouro. O combo que transforma qualquer um de turista em quase um morador local em 5 minutos. A experiência definitiva é esta: parar num lugar tradicional, tipo o quiosque Roseira, e pedir uma coxinha de queijo, com um palitinho claro, acompanhada de uma turbaína bem gelada. Para quem não conhece, turbaína é um refrigerante de tutti-frutti que é a cara da região. É isso. Essa é a combinação perfeita. E no fim, essa viagem por Jundiaí faz a gente pensar, né? Como a identidade de um lugar é construída em tantas camadas. Uma uva que nasce por acaso, uma lenda urbana, um palito num salgado, um acento que não existe. Tudo isso constrói a alma da cidade. E aí fica a pergunta: e a sua cidade? Que histórias escondidas ela conta? Na comida, no folclore ou até no jeito próprio de falar?